Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim conversar com vocês se caso eu me endividasse hoje ou se eu tivesse endividado, o que eu faria para conseguir sair desse ciclo das dívidas. Algumas dicas eu coloquei quando eu estava endividada, outras eu fui aprendendo ao longo do tempo, que se eu soubesse lá atrás, teria facilitado um pouco esse meu ciclo em sair do endividamento. Então, se você está endividada, não sabe como sair dessas dívidas, não sabe como dar um fim nisso, assiste esse vídeo que esse vídeo é para você. Já fui uma pessoa endividada. Em 2016 eu me enrolei muito com dívidas, com cartões, com empréstimo, e foi um caos financeiro muito grande na minha vida, e foi com isso que eu entrei no mundo das finanças, que eu tive uma visão sobre o mundo das finanças, aprendi sobre educação financeira e hoje eu faço da educação financeira a minha profissão. Eu ensino outras pessoas a organizar a vida financeira delas. Tudo através do que eu passei, ensinamentos que eu tive ali na prática, que eu tive ali no dia a dia, coisas que eu tive que fazer para poder manobrar nessa parte do endividamento, porque quem se encontra nisso sabe o quanto é ruim você estar endividado, trabalhar só para pagar boleto, não ter uma visão de futuro, recebe o dinheiro, a mesma coisa que não recebeu, o dinheiro já some para as dívidas e muitas vezes nem dá para pagar as dívidas, né? Ainda fica devendo e vira um ciclo sem fim. Então já passei por todo esse processo, no qual quando eu montei meu planejamento para sair das dívidas, né, foi com a cara e a coragem mesmo, porque naquela época eu não tinha tanta informação como tem hoje, né? Hoje tem bastante informação aí na internet, tanto gratuito quanto pago, então facilita um pouco mais, mas naquela época não tinha, e se eu soubesse dessas dicas aqui, teria facilitado muito esse meu percurso em sair do endividamento. Quando eu me endividei por duas causas. Uma, por ser irresponsável com o meu dinheiro, não tinha um controle, não fazia um planejamento de gastos. E a segunda coisa, por ser imediatista. Eu não tinha paciência em esperar para comprar algo. Queria alguma coisa, ia lá comprava, ia lá parcelava, usava cartão. E aí não conseguia fazer um planejamento nem um controle. Com isso, uma hora dá ruim, né? Quando você tem muitos hábitos ruins em algo, uma hora ali não vai dar legal. E aquilo foi se estendendo até chegar num ciclo que eu não tinha mais o que fazer, a não ser realmente mudar os meus hábitos de consumo, mudar meu hábito em relação a lidar com o dinheiro e montar um planejamento para sair do endividamento. Então, se hoje eu estivesse endividada ou eu caísse no ciclo do endividamento, 6 coisas que eu vou falar aqui era o que eu faria hoje e iria facilitar bastante o meu percurso para sair das dívidas. Iria facilitar, tá? Porque não é fácil, não é do dia para noite que as coisas acontecem, tem um processo, tem um caminho para percorrer. Mas com essas 6 dicas, se eu soubesse lá em 2016, eu tivesse esse passo a passo aqui, facilitaria um pouco mais esse meu caminho. A primeira coisa que eu faria hoje era sentar e fazer um mapeamento de todas as minhas despesas mensais. Eu iria estudar todas as minhas despesas, todas as faturas, qual realmente é o tamanho do rombo financeiro, quanto que eu pago de alimentação por mês, quais são as minhas despesas. Para você começar a montar um planejamento, né, um plano de ação, você precisa ter clareza, entender qual é ali a tua situação real. Então, sempre a primeira coisa é você encarar o que precisa ser encarado. E como que faz isso? Um mapeamento de despesas. Ali eu sentaria com a planilha, com o caderninho, o que você achar melhor, e colocaria todas as minhas entradas, tudo que eu recebia no mês, todas as despesas que eu pago no mês, fazer o mapeamento dos meus gastos diários, porque aqueles gastos que você vai gastando no dia a dia, muitas vezes ali o foco tá ali do teu grau de endividamento, ou então não é nem isso, mas aquela causa que nunca lhe sobra dinheiro para nada. Muitas vezes está naqueles gastos do dia a dia que você não tem um controle, não tem um acompanhamento. Você vai comprando e não consegue fazer um acompanhamento. Quando você soma um total, aquilo lhe dá um valor exorbitante que você se assusta muitas vezes. Então, ter essa clareza é fundamental para você iniciar qualquer processo de pagamento de dívidas. A segunda coisa que eu faria seria criar um orçamento mensal de acordo com a minha realidade dentro das minhas despesas. Não precisaria ser um orçamento espelho, aquele que eu quero seguir futuramente, mas um orçamento agora da minha realidade.
Muitas pessoas não conseguem seguir o orçamento que faz para si porque elas querem que seus gastos sejam de acordo com o de outra pessoa. E não é assim. Cada um tem seus gastos pessoais, cada um tem as suas metas pessoais. Então, orçamento é pessoal. Tenha uma visão do que você gasta no dia a dia, do que você gasta com alimentação, do seu aluguel ou de parcelamento da sua casa, né? Quanto paga de luz, água, enfim, tenha-se uma visão e monte um orçamento para você ter clareza quando começar o mês e quando receber teu salário. Porque é muito errado e ruim também pro bolso quando você recebe o seu salário e ele não tá direcionado para nada. Tu sai pagando, não sabe nem o que tá pagando, não sabe nem o que pagou, nem o que comprou. Então, antes de receber o salário, faça um orçamento com todas as suas despesas do mês que você tem para pagar. Para quando tu receber teu dinheiro, ele já tá ali meio que direcionado para qual caminho ele vai percorrer. Se vai sobrar dinheiro, se vai faltar, e se faltar o que você vai fazer, e se sobrar o que você vai fazer com a sobra. Então o orçamento ele te dá uma visão clara e um direcionamento com o teu dinheiro. A terceira coisa, sentar com o maridão, sentar com a esposa e conversar sobre finanças e qual vai ser o planejamento de vocês em relação às dívidas, a organização do dinheiro de vocês, porque, gente, responsabilidade da casa é dos dois. Se os dois trabalham, então é dos dois. Qual o método de organização que vocês têm em relação à casa de vocês? Mas tem que ter algum método e os dois têm que ter senso comum em seguir esse método. Então tem que sentar, tem que conversar, tem que dialogar. Ah, mas o meu marido ele não abre a mente. Ah, mas e você vai ficar aí nesse rolo de dívida por causa dos outros até quando? Se é os dois, quando você casa, você tem que ter responsabilidades a seguir. Então você tem que impor isso. Né? Você vai ficar endividado até quando por causa do seu marido ou por causa da sua esposa? Então tem que sentar com calma, com clareza e impor responsabilidades. Porque a pessoa, quando casa, tem que ser responsável pelos seus atos. Ninguém vive só de amor, né, gente? Ninguém vive só de amor. A gente também não vive só com problemas financeiros. Então, se é os dois ali, os dois têm que andar juntos. Então, sempre esteja apta a conversar com seu parceiro ou sua parceira sobre dinheiro, montar um planejamento para vocês de gasto, para poder vocês juntos conseguir prosperar na vida de vocês. A quarta coisa que é muito importante, eu definiria um limite de gastos para aqueles gastos variáveis, ou seja, aqueles gastos que eu nunca sei um valor exato que vai vir. O aluguel, se tu paga R$500, você sabe que todo mês tem R$500 para pagar. A alimentação, se tu não coloca um teto de gasto, esse mês tu pode gastar 800, mês tu pode gastar 1.000, no outro mês 1.200, e muitas vezes ela vira um ralo financeiro na vida de qualquer pessoa, no orçamento de qualquer pessoa. Então, para esses gastos que nunca tem um limite, né, eu definiria um limite, que é o que eu faço hoje, né? Hoje eu tenho um limite de gastos, e isso eu fui aprendendo com o tempo. Mas, se eu estou já nesse mapeamento de sair do endividamento, eu já faria isso desde o início, já fazia o mapeamento dos meus gastos com alimentação, de quanto mais ou menos eu gasto com lazer, e já definiria um limite que coubesse no meu orçamento do mês para ser gasto com aquilo. Não é só definir, é tentar ao máximo se encaixar nesse limite até você encontrar um teto de gasto ideal para si. O 5, eu negociaria minhas dívidas diretamente com o credor. Eu não ficaria nessa, eu acho que eu tô devendo tanto. Então eu montaria um planejamento de pagamento de dívidas, veria como era que eu ia pagar as minhas dívidas, e aquelas dívidas que estavam fugindo muito do meu orçamento, que já estavam muito enroladas, seja com cartão de crédito, seja com empréstimo, eu ia diretamente no banco ou ligaria diretamente para o banco, falaria com o meu gerente e tentaria ali um acordo de negociação que fosse bom para mim. Quando você for negociar uma dívida, tem que sempre caber dentro do seu bolso. Porque o banco, ele não joga para perder, ele sempre vai te dar propostas assim que sejam bom para ele, mas sempre tenha persistência em conseguir fazer uma proposta que seja boa para você, que cabe no seu orçamento, para poder você conseguir fazer o melhor planejamento e sair desse ciclo do endividamento. Mas encarar essa parte é crucial para você conseguir montar um planejamento de pagamento de dívidas. E além disso, também fazer boas negociações.
Além do mais, também hoje tem vários feirões do Serasa, tem agora esse Desenrola Brasil que chegou, né, enfim, que as pessoas conseguem fazer boas negociações. Então eu ficaria de olho em tudo isso e veria ali o que tinha possibilidade de pagamento, como que eu poderia estar reduzindo, né, minhas contas, as minhas dívidas, para poder eu conseguir colocar um fim nesse ciclo. E a sexta coisa que eu faria hoje, que eu fiz e muito na época, porque foi necessário eu fazer, foi renda extra, pelo menos uma fonte de renda extra, para poder o dinheiro daquela renda extra eu direcionar para o pagamento de dívidas. Porque quando a gente está endividada, não sobra dinheiro do nosso salário para quitar as dívidas, né? Se sobrasse, a gente não estaria endividada. Então, só tem duas formas de você fazer sobrar dinheiro. Ou diminuindo os gastos, seu custo de vida o máximo possível, ou acrescentando mais. Eu diminuí na época o meu custo de vida o máximo que eu pude. Só que eu tive que fazer mais renda também. Então, eu trabalhei de garçonete, eu fiz renda extra vendendo sopa, que era na época do frio, sopa no pote. Eu fiz vendendo doces, né? Eu fiz renda extra vendendo semi-joia, né? Eu fiz muita renda extra, mas quando eu não tinha o dinheiro para poder eu investir para fazer renda extra, como é o caso das vendas, tem que ter um pequeno capital ali, né? Para começar a vender alguma coisa. Eu saí da minha zona de conforto e fui procurar renda extra fora. Foi aí que eu fui trabalhar de garçonete em festas infantis, em eventos, em restaurantes. Não pagava muito, mas já era alguma coisa. Lavando copo, gente. Aqui no Rio de Janeiro tem um clube que se chama Costa Brava. E lá pegava todo final de semana pessoas para lavar copo, porque lá tem muito evento de casamento, 15 anos. Eu lavava, era 5, 6 horas lavando copo. Nossa, uma amiga minha que arrumou, que a mãe dela trabalhava lá e arrumou, era R$70. Ah, mas eu não saio de casa para ganhar R$70. Mas eu saía, gente, aquilo fez uma diferença gigante na minha vida, sabe? Então a gente tem que encarar o que tem ali. Pô, tu já tá num buraco, tu não tem mais o que fazer, então é enfrentar o que precisa ser enfrentado. Essas são as 6 dicas que eu colocaria em prática, se caso hoje eu estivesse endividada. E eu tenho certeza que se você está e colocar tudo isso aqui em prática, você vai conseguir sair desse caos, desse fundo do poço que é o endividamento. E outra coisa muito importante, muda a tua mentalidade em lidar com o dinheiro, em relação a lidar com o dinheiro. Não adianta você fazer todo esse ciclo, percorrer todo esse caminho e voltar com hábitos ruins, porque você vai se endividar novamente. E se algo é o teu foco de se endividar, se livra daquilo. Pelo menos por esse momento, até você conseguir ter um controle, né? Porque se você não conseguir manobrar isso, só vai piorar cada vez mais a tua situação. O vídeo de hoje foi esse, meus amores. Obrigada por tudo. Beijo gigante no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!